Maravilha. Pastor, como eu já falei, agradeço bastante assim, né? Eu tenho um canal no YouTube, né? Depois até eu passo para o senhor o link. Eu acho que o meu Evaldo até já te Aham. passou, não é? Sim, sim, já passou. Ah, tá. Então eu vou estar usando essa live de hoje assim para estar postando nela posteriormente, né? No canal Aham. assim. Então eu queria fazer um bate-papo com o senhor. Sim. Primeiramente, eu queria saber, o senhor é o pastor da Igreja Batista, não é? Eu sou pastor, eu não pastoreio uma igreja, eu sou membro de uma igreja batista, sou pastor batista, eu sou membro Sim. de uma igreja batista e trabalho na área de missões nessa igreja, que é aqui na Ponte Grande, Mara- Igreja Batista da Ponte Grande. Batista Ponte Grande, já ouvi falar, Isso. interessante, legal. Uhum. Então, assim, pastor, até para a gente já até ganhar tempo também, assim, e poder aproveitar essa Aham. live, que tem bastante assunto, assim, interessante, eu queria que o senhor começasse, assim, a gente começasse essa live, assim, o senhor falando um pouquinho para a gente, assim, ainda que umas pinceladas de como que foi o seu processo de conversão e também o seu engajamento no ministério, a sua vocação, o seu chamado para o ministério. Seria muito interessante, assim, importante para o nosso canal. Tá. Então, o meu processo de conversão é, digamos assim, para mim, interessante, porque assim, diferentemente de algumas pessoas que têm, assim, experiências que são marcantes, né? Sabe aquela coisa assim, olha, porque aconteceu algo e eu vi algo, eu senti algo, eu senti. Só Sim. que isso foi muito precoce para mim. Uhum. Eu tinha, na verdade, 7 anos de idade. E isso para mim é marcante. Aos 7 anos de idade, eu vi assim, a mensagem, né, do então pastor da minha igreja, que já é falecido, o pastor Jamil Nassar, e eu sentia, quando ele fazia apelos para quem queria aceitar a Cristo e tal, eu sentia aquilo no meu coração. E eu vivia, digamos assim, incomodando, né? Porque eu sentava na igreja ao lado da minha avó. E eu falava assim, será que eu posso, né? E aí ela sempre ficava incomodada com aquilo até o dia em que ela conversou com o pastor e ele orientou, dizendo, olha, se ele perguntar novamente, a irmã deixa ele se manifestar. No domingo seguinte, ele repetiu o mesmo apelo, e aí eu perguntei a ela novamente, ela falou assim, tudo bem, pode. E assim, foi uma alegria muito grande. Demorei um ano entre este dia em que eu aceitei a Cristo, para mim isto é notório, eu aceitei a Cristo Sim. naquele dia, e aos 8 anos eu fui batizado. Sim. Nesse período eu fui preparado, né, nas escrituras e tal, e aos 8 anos eu fui batizado. Eu estou atualmente com 61 anos, então é só fazer as contas aí de Sim. quanto tempo faz, né? Não dá nem para esconder, é só olhar para os meus cabelinhos brancos, né? Sim. Eu tenho mais tempo de evangelho do que, muito mais, aliás, do que você de vida, né, Renan? Com Sim. certeza. Agora, o meu chamado para o ministério pastoral, que foi isso também que você perguntou, né? Sim. Então, o meu chamado para o ministério pastoral, assim, eu sempre fui muito envolvido com o trabalho. Eu liderei a juventude das igrejas batistas aqui em Guarulhos durante muito tempo. Eu fui diretor executivo da Associação das Igrejas Batistas aqui da nossa região, que é Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, Nazaré Paulista, também durante muito tempo. E durante esse período, eu sentia esse chamado do Senhor e era de uma maneira bastante específica. Eu Entendi. tinha assim, o desejo de ajudar pequenas igrejas que eventualmente se encontrassem sem pastor. Então, entre a saída de um pastor e a chegada de outro, aquele período, naquela lacuna em que aquela igreja ficasse sem pastor, eu pudesse ajudar essas igrejas. E assim eu fui fazer o seminário, fiz 4 anos no Seminário Teológico Batista do Sudeste do Brasil, que fica aqui em Guarulhos. Sim. Aí fui examinado por um concílio, fui aprovado e depois fui ordenado ao Ministério Pastoral. E desde então eu tenho ajudado algumas igrejas como pastor interino. Algumas durante mais tempo, outras durante menos tempo, mas o meu ministério pastoral ele ficou focado nesta área de ajuda a igrejas menores que estivessem passando por um processo de sucessão do seu ministério pastoral. E na minha igreja, aqui na Ponte Grande,
eu sempre atuei na liderança da igreja e nos últimos anos, uns bons anos, eu venho atuando na área de missões. Muito interessante. No caso, então, eu conheço o seminário no qual a faculdade, né, teológica, né, do Sudeste aí, igual o senhor falou, né? Ela fica aqui, se Aham. não me engano, como que é o nome da rua mesmo ali? Fica ali perto da Praça dos Estudantes ali, né? Isso, Avenida Esperança. Isso, exatamente, exatamente. Isso, no prédio Ah, da Igreja Batista Central. sim, exato, a central, é exatamente isso que estava fluindo É. na minha mente, não é? Ah, interessante ali. Até o meu irmão gêmeo, né, o teu irmão gêmeo, né, ele fez a especialização dele também, né, uma especialização em teologia, Ah, justamente nessa também, né, na central também, né? Ah, aham. mas inclusive eu também já fui, durante 3 anos, eu já fui membro da Igreja Batista, né, de Vila Barros, aqui em Guarulhos também, não é? Sim, Então, conheço bem lá. então, eu era da época do pastor Jeremias, não é? Sim, nossa, conheci muito o pastor Conheceu, Jeremias. né? Exato. Então, eu fui Sim, membro nessa época aí, por volta de 2003, 2012, 2013, por aí. Até aham, 2015 e tudo mais, assim. Pois bem, pastor, então assim, partindo disso também, assim, de toda essa questão pastoral, que o senhor já é uma pessoa que sempre foi muito envolvida, como o senhor mesmo falou, e isso é importante, ah, eu queria que o senhor também trabalhasse, porque, querendo ou não, assim, eu tenho bastante amigos, assim, que sempre, volta e meia, estudam a palavra de Deus comigo, já dei aula para algumas pessoas que querem pregar também a palavra de Deus, então sempre sou procurado nessa questão, e eu acho que é importante também ouvir de um pastor experiente como o senhor também, né, que sempre tem me envolvido, assim, os principais desafios de um ministro local. Como o senhor também pode também falar um pouco sobre sim. essa questão itinerância, porque o senhor também, né, já teve um itinerário dentro das igrejas batistas assim, que pode Uhum, somar e contribuir para a gente também. aham. Então, veja bem, Renan, eu acho que tem algumas coisas, isso vai variar muito de ministério para ministério, de pastor para pastor. Sim, Há pastores que focam o seu trabalho em determinada área, né? sim. Por exemplo, tem pastores que não vão para uma igreja se ela estiver construindo um templo, Uhum. porque é extremamente desgastante, é complicado. Já outros gostam dessa tarefa. Então depende muito, né, do foco que esse pastor dá. Há pastores que eles focam mais no evangelismo e missões, há pastores que focam mais no âmbito familiar, na Sim, assistência a casais, né? sim, Agora, não dá para ignorar o fato de que a igreja é um todo. sim, E o pastor estando lá, ele vai precisar atuar nas mais diferentes áreas. E claro, dentro daquilo que ele se sentir mais à vontade, ele vai se desenvolver muito mais, né? sim, verdade. Então, mas eu entendo que tem algumas coisas assim, dentro da igreja que representam realmente grandes desafios. Sim. Por exemplo, ah, a liturgia do culto. Porque o que Interessante. acontece? Se você é pastor numa igreja e você tem uma parcela da juventude, e a juventude tem um desejo, por exemplo, de um culto mais contemporâneo, mais vibrante, e ao Uhum. mesmo tempo você tem uma parcela de membros mais idosa, mais convencional, e que às vezes não gosta muito daquele furor, né? Daquele Sim. barulho que é um bom barulho, por sinal, É, eu particularmente gosto, né? Quer dizer, o pastor, ele vai ter que procurar um meio termo para que ele, não que ele vá agradar, mas para que ele possa mediar tanto um grupo quanto o outro. Porque sim. ambos os grupos precisam de assistência. Ambos os grupos precisam contemplar o culto na sua maneira própria de celebrar ao Senhor. Enquanto alguns celebram batendo palmas, erguendo as mãos e tal, o outro quer celebrar mais quietinho. E Uhum. se você tem grupos assim que são divergentes dentro da igreja, isso representa um desafio, porque o pastor está lá, ele é pastor de toda aquela igreja. Ele não pode ignorar um segmento em detrimento do outro. Sim. Uma outra área também que eu considero assim bastante desafiadora é o trabalho pastoral
no âmbito das problemáticas familiares. Sim. Nós vivemos assim, de uns tempos para cá, né, a gente vive envolto a uma, parece que é um pedido, né, um clamor de uma parte da sociedade para que as famílias sejam, digamos assim, eu costumo usar um termo que nem sei se é muito adequado, mas assim, é como se o casal fosse líquido, sabe, escorresse Entendi. pelos Sei. dedos, né? Uhum. Então, assim, um casal recém-casado, ele casa e já pensando assim, se não der certo a gente separa, Uhum. né? Tem. E aí tem os problemas de casais, os problemas familiares envolvendo o casal e os filhos e o casal. Então, essa é uma outra área em que há uma necessidade muito grande de uma atuação equilibrada, com sabedoria, com oração, por parte do pastor. Há Concordo. igrejas, inclusive, que têm ministros especificamente para determinadas áreas, como, por exemplo, pastor de jovens, pastor de família, né? E dependendo do tamanho da igreja, isso se faz necessário. Sim. Caso contrário, o pastor que está lá, ele vai mediar isso. Então é um pai que procura o pastor porque ele está com dificuldades com relação ao filho, à filha, é uma mãe que procura, e aí esse pastor ele precisa ter essa sabedoria. Uma outra questão também, Renan, que eu vejo e que tem requerido de uns tempos para cá uma formação mais adequada por parte do pastor, é esse pastor ter a visão a respeito das questões emocionais que envolvem ou que podem envolver membros da igreja. Por exemplo, se tem alguém que está em depressão e esta pessoa conversa com o pastor a respeito, se ele não tem esta visão de que aquela pessoa precisa do amparo, precisa do cuidado emocional, talvez ele não faça a recomendação adequada, seja do ponto de vista do aconselhamento, ou seja do ponto de vista do direcionamento daquela pessoa para um atendimento qualificado, um atendimento profissional. Então, o pastor ele precisa ter essa visão. Graças a Deus, como psicólogo, eu pude assim ajudar alguns colegas pastores que, identificando situações semelhantes, eles puderam me procurar. Olha, você pode atender? Claro que sim. E aí vem encaminhado pelo pastor. Então é uma questão do pastor ter essa visão, porque não dá para a gente ignorar que as pessoas sofrem questões emocionais, podem ter depressão, não deveriam, mas podem, isso pode acontecer, e o pastor ele precisa ter esse feeling para não ignorar o estado emocional, porque muitas vezes, por exemplo, um jovem que está enfrentando uma depressão e ele não é compreendido dentro de casa, pode acontecer. Sim. Às vezes a família não entende isso, né? A depressão, a ansiedade, as angústias, ainda tem alguns requisitos, né, de coisas do passado, assim, desculpa a expressão, isso é frescura, Uhum. isso passa, né? Vai se ocupar que isso vai passar, e não é bem assim. Sim. Então, o pastor ele precisa ter essa sensibilidade. Então, eu creio que são áreas assim bem delicadas que o pastor precisa estar muito atento. Isso, além da questão do próprio crescimento da igreja, que não deve ser, a meu ver, uma preocupação do pastor. O pastor ele prega a palavra. Quem dá o crescimento é Deus, Amém. Isso é né? verdade. Agora, estas questões que são assim de ordem prática e do convívio, isso deve estar no olhar do pastor. Então, eu creio que essas e mais algumas outras, mas essas são Sim, as que me ocorrem agora, assim, que são mais vivas e que podem trazer, inclusive, problemas, né, para o seio da igreja. concordo. E é interessante até mesmo essa questão, o senhor mesmo como psicólogo, e até eu queria também que o senhor abordasse também dentro dessa linha, porque assim, hoje em Hum, dia nós temos visto assim o crescimento, principalmente assim, de uma vertente acerca de aconselhamento bíblico, que é o chamado aconselhamento noutético, né, que segue as linhas de Jay Adams e outros assim,
onde eles são totalmente contrários ao uso ao uso de ferramentas psicológicas, você procurar psicólogo, psiquiatra, e procurar alguma ajuda médica e tudo mais, assim, reportando totalmente o aconselhamento somente dentro das escrituras, das quatro paredes das escrituras, né? Buscando ali e tudo mais assim. Eu estava até lendo um artigo sobre os perigos desse tipo de abordagem também, do qual eu não sou a favor, eu sou contrário a essa questão de esse aconselhamento estético aí. E o senhor, como psicólogo, não é, tem uma concepção diferente, é claro. Eu queria um pouquinho da sua contribuição nesse aspecto, porque assim, nós cremos na suficiência das escrituras para a salvação do ser humano, do pecador. Mas é verdade que acreditar que a Bíblia não tem todas as respostas não implica a falta de fé e nem tampouco é heresia. A Bíblia não tem todas as respostas, ela tem tudo que é necessário para a salvação. E eu queria que o senhor trabalhasse um pouquinho essa questão com a gente. Sim, perfeito. É interessante, Renan, essa é uma coisa assim muito especial, né? Uma pequena experiência, alguns anos atrás, uns bons anos atrás, eu fui convidado a dar uma palestra numa igreja a respeito de um tema voltado para a psicologia. Ao final, né, foi aberto para que os irmãos pudessem fazer perguntas, e aí uma irmã, ela me questionou algo parecido. Ela disse assim: escuta, o crente precisa de psicólogo? Olha que perguntinha, né? Delicada, né? Eu parei naquele momento, olhei bem para aquela irmã e eu falei assim: e agora, o que eu vou responder, né? Se eu disser que sim, essa irmã vai escandalizar. Se eu disser que não, eu tenho que chegar em casa, pegar meu diploma e rasgar. Ainda chegar à conclusão de que eu estou pagando o CRP, eu estou pagando o CRP, o Conselho Regional de Psicologia, à toa, né? Aí, nesse momento, Deus me mostrou o que fazer. Eu disse: irmã, não era para precisar, né? A Bíblia diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E você quer algo mais contemporâneo do que ansiedade? Né? É verdade. Entretanto, como nós não fazemos isto, nós lemos isto, nós sabemos disto, mas nós não fazemos isto literalmente. Sim. Então, Deus... sem dar a assistência adequada em caso de alguém que possa precisar. Então, veja, eu creio realmente que Deus pode, sobrenaturalmente, curar qualquer coisa. Do coronavírus, né, até uma leve ansiedade, sobrenaturalmente Deus pode fazer tudo isso, né, sem dúvida alguma. Entretanto, Deus capacitou homens e mulheres, pastores ou não, que pudessem, através da ciência, trazer uma contribuição positiva, seja através da medicina, da psiquiatria, da psicologia e por aí afora. Se eu considerar que a psicologia não é uma doença tratável para o crente, então eu tenho que considerar que o câncer também não. Verdade. Né? Então, se eu vou ao médico, eu estou com um sintoma qualquer no estômago, se eu vou ao oftalmo porque eu preciso usar isso aqui, se eu vou ao otorrino porque eu estou com um problema na voz, um problema na garganta, no ouvido, no nariz, eu vou no psiquiatra ou vou no psicólogo porque estou com problemas emocionais. Todos estes profissionais, a meu ver, são capacitados pelo Senhor. É claro, como em qualquer profissão, você vai ter bons profissionais e profissionais que às vezes até beiram a mediocridade, né? Mas não podemos ignorar o fato de que esses profissionais, eles estão devidamente habilitados para prestarem assistência adequada. Então não vejo nenhum problema em o membro da igreja recorrer ao psicólogo, ao psiquiatra, né, para poder equilibrar suas emoções e, inclusive, poder acompanhar melhor a sua vida espiritual. Inclusive, recomendo, né, eu recomendo isso, não tem nenhuma dificuldade. Você
tomando-se os devidos cuidados, e aí o pastor ele precisa ter esta sensibilidade, né, para que ele não possa incorrer no equívoco de não recomendar um profissional só porque ele acha que o conteúdo bíblico já é suficiente. É Sim. suficiente? É suficiente. E é uma questão de fé ou não é uma questão de fé? Não vejo assim. Eu vejo que Deus age sobrenaturalmente através das Escrituras ou sobrenaturalmente através de um profissional. Maravilha, sim, concordo. Uhum. Concordo contigo, pastor. E na verdade, pertencendo atualmente assim ao meio pentecostal hoje em dia, eu vejo realmente assim a necessidade que esse tema precisa ser abordado. Por isso eu quis até abordar esse vídeo, né? Que eu espero a gente Uhum, poder ter outras oportunidades para fazer outros vídeos nessa temática, né? Eu gosto de aham, estudar essa questão de doenças emocionais. Porque, assim, uma vez o reverendo Caio Fábio, ele disse uma coisa que nem tudo eu concordo dele, mas essa expressão eu devo dar a mão à palmatória, que o aham, meio pentecostal, ele é uma fábrica de loucos. É terrível, é aham, terrível e é triste, ainda mais porque eu faço parte desse meio, não é? Mas eu aham, tenho que concordar, ainda mais na minha experiência também, no ministério também, assim, da palavra, no ministério, assim, de direção de igrejas. Eu sou obrigado a concordar que, em certa medida, claro que não generalizando, evidentemente, mas ele não deixa de ter sua razão quando ele expressa dessa forma. aham, A internet está aí cheia de exemplos para aham. mostrar essas questões. É verdade. E aí, viu, Renan, se você me permite, a meu ver, não e longe de mim, adicionar qualquer coisa ao que Caio Fábio falou, né? Sim, sim, É, a meu ver, não é só uma questão da denominação, sim. Uhum, entendeu? Mas é uma questão dos ministros sim, religiosos, sim. né? Dos ministros religiosos, que, independentemente da denominação onde ele está servindo, muitas vezes o ministro religioso ele não está devidamente preparado para lidar com determinadas questões, às vezes não está nem preparado sequer para lidar com questões bíblicas. É Ele verdade. sai fazendo interpretações pessoais, Sim, né? E não interpretações à luz do Espírito Santo, sim, verdade, né? concordo. E, então, essa fábrica de loucos, eu acho que ela é mais ampla É do que restrita interdenominacional, né? por aí. Pior que é verdade, eu sou obrigado a concordar. Mas, pastor, Ó, você quer ver uma oi, coisa? Você quer ver uma sim, coisa, Renan? Desculpa ter te cortado. por favor, por favor. Quantos pastores, né, quantos pastores de denominações as mais variadas estão sofrendo com depressão, com ansiedade? Sim, Quantos? isso é verdade. Que é uma coisa mais louca do que isso, Sim, é não é? verdade. Então, de fato, o Caio Fábio falou, ele foi pontual, Sim, mas eu acho que nos permite fazer essa ampliação da ideia, né? concordo. É uma ampliação aceita e feita, não é? Até porque tem muito caso também de pastores no meio tradicional, histórico, batistas e presbiteriano, inclusive, principalmente nos Estados Unidos, com grande índice de suicídio, né? Que eu creio que o senhor Justo. já deve ter estudado e lido bastante sobre essas questões, não é? E realmente, assim, às vezes, enquanto o pentecostalismo gera loucos que permanecem loucos e não querem atentar contra a vida porque tem medo de dar perca da salvação, do outro lado a gente tem loucos que, uma vez salvo, salvo para sempre, todo cabo da vida porque não aguenta mais. Então a gente vê que Aham. tem a ver com a perspectiva soterológica da pessoa, né? O dar cabo ou não da vida. Oi, Então, assim, pastor, voltei? até pra gente. Oi, voltou. Tá. Então, assim, até assim pra gente dar sequência, né? E caminhar pro Hum. final. Hoje eu não vou me estender muito hoje, mas assim, como eu já falei com o senhor, eu quero marcar depois com o senhor pra gente fazer uma outra, se o senhor me permitir, é claro, outras Poxa, vai ser um lives. prazer.
Porque no meu canal eu também tenho lá uma lista lá, uma playlist lá sobre doenças emocionais, né? Que eu gravei Aham, até agora 3 vídeos sobre, e eu pretendo, né? Eu tô aguardando material para estar fazendo outros vídeos sobre isso. Mas agora tendo o senhor, que é uma autoridade no assunto, como psicólogo formado, melhor ainda. Então, eu vou é pra galera, né? dentro das limitações que eu tenho, eu estou à Sim. disposição. Maravilha. Então, já falou pra mim, não é só uma questão de vamos marcar e nunca mais. Não, já vou marcar e já tenho o seu contato mesmo, não tem como fugir. Ainda mais que é um tema Aham, que eu gosto muito. Me interessa aham, porque, como eu falei, essa fábrica de loucos precisa de ministros competentes, não é? aham. Então, assim. Mas, pastor, pra gente poder dar a sequência assim e caminhando assim no vídeo, o irmão Evaldo falou, e até a gente já conversou um pouco pelo WhatsApp, né? Sobre uma intervenção que o senhor, juntamente com outra equipe, outras pessoas assim, fizeram Aham. num evento pontual que aconteceu numa escola de Suzano, não é? Eu queria que o senhor Isso. falasse assim, de forma resumida, até para colocar todo mundo dentro do contexto, né? Tem pessoas que podem não ter Aham, visto, não sabe. Então, falar de uma forma aham. resumida e respondendo também uma pergunta assim. O senhor foi lá como, o senhor mesmo já falou para mim que o senhor não foi como pastor, o senhor foi como Isso. profissional. Mas assim, tem como separar o pastor do profissional? O senhor foi lá como profissional, mas não ardeu ali o coração do pastor ali, de querer ajudar, levar uma palavra? Fala pra gente um pouquinho sobre essa Aham. questão, pastor. É, esse foi um episódio assim bastante triste no meio da educação, né? Foi a escola Raul Brasil, que é localizada em Suzano, e onde houve uma chacina, né? Um episódio triste, né? Duas pessoas que inclusive eram ex-alunos, né? Eles invadiram a escola e atiraram e tal, e foi assim, foi um horror. A escola ficou sob um impacto muito grande, e ao final, inclusive, esses dois, um matou o outro e este que Ah, matou se suicidou, né? Isso sim. tudo dentro da escola. A Secretaria da Educação, ela mobilizou um contingente de profissionais e de professores que pudessem dar algum tipo de contribuição. Aqui de Guarulhos nós fomos em 4 pessoas, por causa da nossa vivência, como eu trabalho numa escola de tempo integral, que é o Dom Paulo, né, aqui na Ponte Grande. Então daqui fomos eu e a minha diretora, a Sim. professora Ana Maria, e foram mais 2 outras professoras que também trabalham na direção de uma outra escola. Então, por conta do fato de nós trabalharmos com projeto de vida e termos uma sensibilidade maior, eu ter a formação na área de psicologia aqui, se bem que o Estado mobilizou outros profissionais para que lá estivessem, e nós fomos para lá e ficamos indo lá todos os dias durante uma semana. Certo. O primeiro dia que nós chegamos lá foi logo na sequência dos fatos terem ocorrido. O impacto era Imagino. muito forte, né? Você entrar naquele lugar e aí você já ter visto os vídeos e ali naquele lugar, olha, foi aqui que pessoas morreram e tal. Então, o trabalho ali destes profissionais e professores e pessoas que trabalhavam nas mais variadas escolas e também entidades assistenciais do Estado, tinham a missão de amparar emocionalmente a comunidade escolar, fossem alunos, os professores que também estavam impactados com o que ali aconteceu, os familiares, né, desses alunos, a própria vizinhança, né, Sim. do entorno da escola. Então, o trabalho foi de escuta, foi de roda de conversa, foi de ouvir muito, né, e eu pude ouvir pais de alunos, eu pude ouvir alunos que foram até lá, porque eles chegavam assim, já chegavam em estado de choque, chorando muito, e então nós estávamos ali para dar aquele amparo. Então esse foi o trabalho que foi feito naquele lugar e eu sei que o Estado depois permaneceu, depois da saída desse contingente, permaneceu dando assistência através de algumas instituições para que aquela comunidade escolar pudesse se restabelecer. Fui, a princípio, na condição de professor de uma escola de tempo integral e também pelo fato de ser psicólogo, porque aí eu emprestaria um pouco da minha experiência,
ali, embora chegando lá, eu encontrei assim, profissionais de muito gabarito, de muita experiência, inclusive em ações desse tipo. É, mas fui também, e aí entra a sua pergunta, né? Veja, não dá para desvincular, né, aquilo que você é, Sim. entendeu? Porque assim, eu posso colocar dessa maneira, eu sou pastor por convicção e formação. Uhum. Eu sou psicólogo por convicção e formação. E Certo. eu sou professor de filosofia por formação e convicção. Quer dizer, são coisas que fazem parte da gente. Então, é claro que naquele instante, tirando o fato de que houve um culto ecumênico, que foi muito importante, aquele culto, que foi dirigido inclusive por um pastor que eu conheci, que era pastor de uma igreja batista lá de Suzano, Certo. mas com a presença de padre, com a presença de autoridades religiosas as mais diversas ali da região. É, eu não estava ali para dar aconselhamento espiritual. Sim. Eu estava ali para dar aconselhamento psicológico, principalmente não dar aconselhamento propriamente dito, mas ouvir. Entendi. Porque o ouvir, muitas vezes, é um conselheiro melhor do que o falar. Verdade. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não querem ouvir, Uhum. as pessoas querem falar. Sim. E o profissional, seja no consultório ou seja numa circunstância como aquela, ele está lá muito mais para ouvir do que para falar. Então, o falar, ele é muito mais pontual do que propriamente direcionar ações, atitudes e tal. Então, nós estamos ali neste aspecto. E aí, no coração, a gente vai em espírito, orando por aquele pessoal, orando pelos alunos, orando pelos professores que eram meus colegas. Enquanto eu dou aula aqui, eles estavam dando aula lá, né? Sim. E o risco daquilo acontecer em outra escola não é excluído. A gente sabe que não é. É claro que quando acontece um episódio como este, algumas ações são feitas no sentido de melhorar a segurança nas escolas, de verificar quais são os pontos mais vulneráveis, etc. Então, diminui a possibilidade, mas não exclui. Claro. Então eram colegas que estavam ali sofrendo. E eu precisava ter essa empatia com esses meus colegas. Então, eu não podia excluir o pastor que eu sou. E como tal, eu orei por eles, ainda que eles não tenham me visto fazer isso, ainda que não tenha tido a oportunidade de fazer isto ali ao vivo com eles. Mas no meu coração, enquanto eu ouvia uma mãe, um aluno, um professor, porque eles precisavam falar, eles precisavam verbalizar. No meu coração, eu ia pedindo que Deus abençoasse, que Deus curasse aquelas feridas, que Deus libertasse, né? Porque é um trauma muito grande. É um trauma muito grande. O Estado ele interviu assim, de maneira radical, reformou a escola, inclusive, posteriormente. Logo de início, eles já deram uma boa reformada na escola, mas depois a reforma continuou para que a escola pudesse ter uma nova cara, né? Sim. E não esquecendo o que houve, aquilo, você não esquece, aquilo vira Verdade. história e vira algo que você deve manter, não no sentido do sofrimento, mas no sentido assim, nós não podemos esquecer que temos uma parcela de responsabilidade. Sim. Não dá para ignorar. Por exemplo, eu vi professores dizendo assim: puxa vida, esse rapaz foi meu aluno no ano tal. Sim. E como é que eu não percebi que ele tinha um desvio de comportamento? Como é que eu não percebi? Mas não se percebe. Sim. O professor está na sala de aula, ele tem aquele contingente de alunos, 30, 35, às vezes 40 alunos, e nem sempre um aluno que está, por exemplo, de cabeça baixa, ele está deprimido. Às vezes ele está só cansado, né? Verdade. Então nem sempre os sinais são tão visíveis. E não, os professores, eles não têm a obrigação de terem a formação adequada para perceberem sinais sutis Sim. que podem desencadear uma situação como esta, né? Verdade. Então, no meu coração, quando eu ia no trajeto daqui para lá, eu ia em oração, pedindo que Deus me usasse, pedindo que Deus abençoasse aquela comunidade escolar,
que Deus abençoasse aqueles alunos, professores, a direção, os funcionários, né? As famílias e o entorno daquela escola. Porque você tem uma vivência, independentemente de ser pastor ou não, você sim, tem um ministério. Aí o que acontece? Esse ministério está no seu coração. Então isso não tira, você não tira isso de você. sim, Você intervém, ainda que não seja de maneira audível, mas você falando com Deus a respeito. Porque eu fui para lá, não fui convidado para ir para lá como pastor. Eu fui sim. convidado para ir para lá como professor e psicólogo. E Maravilha. só que o pastor está aqui, está no meu coração. O ministério está no meu coração. E eu não podia deixar de orar por aquelas pessoas, de ampará-los espiritualmente. Foi um episódio marcante na minha vida. Eu já tinha tido muitas experiências com pacientes os mais diversos, mas assim, um episódio como aquele foi marcante e assim, se precisar um dia, eu não sei se essa experiência vai valer, né? É Sim, história, nos ajuda, mas espero claro. que nós não tenhamos um outro episódio como este. Né? A gente, de vez em quando a gente ouve, né? Olha, um atirador, né? Isso acontece muito em outros países, né? Principalmente na América do Norte. Olha, um atirador, um ex-aluno, um não sei o quê, foi lá, entrou, matou tantos e tal. Isso não faz parte. Nós não temos uma história Sim, tão grande assim, um histórico tão grande assim. Então, quando acontece, é algo que realmente é muito sim. marcante, principalmente para quem esteve lá, que é de lá, e para quem esteve lá ajudando, como foi o nosso caso. Então, foi uma experiência realmente Sim. muito grande e que marcou bastante a minha vida nesse período, nessa uma semana que passamos indo dar assistência naquela escola. É como eu te falei, é a empatia com o Sim, sofrimento, com a dor, e eu não podia deixar de interceder junto a Deus em favor daquelas pessoas. sim. Eram pessoas que estavam sofrendo. E se tem Verdade. alguém sofrendo, estenda as suas mãos, ore por ele. Sim. Esse é o Uhum. nosso papel, Sim. né? A gente não tem o papel de intervir, chegando em um determinado lugar, e falar assim, olha, seu problema aqui é espiritual, eu vou orar por você. Uhum. Ora, se a pessoa está sofrendo, é Verdade. porque houve um trauma. Uhum. Ainda que, veja, ainda que o inimigo das nossas almas esteja por trás, insuflando tais episódios, aquelas pessoas estavam de fato sofrendo, né? E sofrendo muito. E então a gente não pode se omitir na oração e no cuidado espiritual com essas pessoas. Foi Sim. bastante marcante aquele momento e eu guardo assim com muito cuidado isso no meu coração. Eu imagino. Aliás, também, infelizmente, o meio evangélico, nós temos uma visão muito reducionista da missão, que a gente imagina, um quadro como esse, a gente tem que já correr lá e pregar o evangelho para eles, porque senão pode acontecer alguma coisa, quem está vivo pode morrer e aí vai para o inferno. E não, a missão, ela não está restrita Uhum, somente à proclamação, é o fundamento e é o principal. sim, Mas também ir como um profissional cristão, que isso não se descola nem desvincula, atendendo uma vida, cuidando disso, até como o Lutero mesmo falava acerca da própria vocação, não é? Que quer ser um bom, fazer a obra de Deus, seja um bom sapateiro, faça um bom sapato e faça um preço justo, não é? aham, Então, estando lá assim como profissional, ouvindo, o Senhor deu testemunho de Cristo e glorificou a Deus através dessa atitude da empatia, de acolhimento. E isso é missão também. sem dúvida alguma. Uhum. Concordo plenamente com você. Inclusive, foi bastante interessante quando houve uma cerimônia religiosa, né, Sim, acho que foi no último dia que nós estivemos lá, houve sim, uma cerimônia religiosa que autoridades dos mais diferentes segmentos religiosos uhum. estavam sentados lá, Sim, né? E eles estavam ali porque eles estavam preocupados com o ser humano, com os seres humanos que estavam ali sofrendo, chorando, não é? O debate sobre segmentos religiosos é sim, outro momento, é outro fórum, exato.
E nem sei, sabe, Renan, até que Sim. ponto esse debate, quando é um debate que Uhum. traga contribuição positiva, é ótimo, mas quando é um combate onde as pessoas saem feridas, não vale a pena. Sim, Não vale a verdade, pena. concordo. Então eles estavam assentados todos lá numa bancada lá na frente, é, pastores evangélicos, é, bispos católicos, tinha lá mãe de santo, enfim, as pessoas estavam lá porque elas estavam preocupadas com o sofrimento das pessoas. Sim, E a gente precisava estar ali em espírito de oração. E foi o que verdade. eu e creio que outros irmãos que estavam lá, também o fizeram. E aquelas pessoas que não estavam lá, mas que sabiam que íamos para lá e que nos ajudaram com essa cobertura de oração. Amém, verdade. Né? Porque, olha, irmãos, orem por mim, porque esse episódio acontecido lá, eu vou estar essa semana lá, inclusive depois, né? Até me pediram, "Oh, você pode dar um testemunho, como é que foi e tal." Sim, Claro, aí eu pude dar o meu testemunho sobre como foi a minha passagem ali, porque estes irmãos oraram por mim, amém. oraram Sim, pelos profissionais, pelos professores que foram lá para ajudar aquelas pessoas. Então, essa sim, cobertura de oração, isso é significativo, é fundamental fundamental. e jamais podemos abrir mão disso, em Verdade. momento algum. Uhum. Sim, Graças a concordo. Deus. Sim. Pastor, olha, eu fiquei muito feliz mesmo com essa nossa conversa, nosso bate-papo. Hoje eu vou ter que encerrar um pouco mais cedo, né? Até a gente teve alguns problemas assim no Aham. início, né? Mas pelo menos agora eu já sei como é que faz, né? E eu quero ver se eu pego para semana que vem, se o senhor assim Ah, permitir, se o senhor sim. e o senhor permitir, né? A O gente, Senhor com S maiúsculo e o exato, Senhorzinho aqui. exato. Se o senhor permitir assim, para semana que vem a gente poder fazer uma outra live no qual a gente possa estar Aham. tratando aí a gente vai combinar assim, eu passo alguns temas para o senhor para a gente trabalhar Tá, essas questões também acerca de traumas, doenças emocionais, que é certo. importante, ainda mais nesse século XXI, século das doenças emocionais. Eu sei que é uma Aham. contribuição para o reino e para a vida, né? É Sim, importante, sem né? dúvida. Então aí Não, eu tá vou aceito o conversar. Oi. convite. Tá Maravilha. aceito o Aí convite. eu, aí eu vou conversando com o senhor direitinho. Se não tiver nenhum problema, a gente fixa para o mesmo horário semana que vem. No mesmo Certo. horário, mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Né? Então a Fechado. live que. Maravilha. Aham. Ok, Renan, se você me permite, eu quero. O consultório é onde o senhor atua. Se o senhor quiser assim, deixar Ah, assim, aqui, passar o endereço tá, aí, é só deixar aí. certo. Então, é assim, como eu trabalho numa escola de tempo integral, hoje, Ah, sim, hoje em verdade. dia, o meu tempo para atendimento é muito curtinho. Então, eu costumo Sim, atender numa sala da igreja onde eu congrego, certo. que Pode deixar o me endereço da cedeu igreja. esta sala para que eu. Sim, Certo. sim, sim. É Rua Visconde de Cairu, número 104. O bairro é Jardim Munhoz, Ponte Grande, tá? Maravilha. E quem estiver nos acompanhando, e se quiser o meu contato, entre em contato com o Renan. Ele tem Perfeito. o meu contato de WhatsApp, e aí você pode ficar à vontade, Renan, se quiser passar meu contato de WhatsApp, fique à vontade, passar o meu Instagram também, que é Maravilha. @luiz.alzira. Alzira é Sim. uma homenagem à minha esposa, né? Claro. Se você me permite, agora em rede Tá bom. nacional, Sim. o melhor em rede mundial, Sim. a semana passada nós completamos 36 anos de casados. Maravilha. Isso é show. Eu não Oh, podia perder essa chance de fazer essa homenagem para ela. maravilha. Ela já ganhou a noite já. Renan, muito obrigado, viu? Eu Obrigado que pelo agradeço. convite, obrigado por este momento. E assim, Amém. tenha certeza que foi enriquecedor para mim esse momento que a gente pôde conversar aqui. Também agradeço demais, pastor. Muito obrigado mesmo. E o convite já está feito. A gente vai trabalhar melhor essas questões aí, para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe, pastor. Uma boa noite para o senhor. Amém, Renan. Muito obrigado. Boa noite para você e boa noite para todos, né, que estão nos acompanhando agora, que vão nos acompanhar Verdade. depois. Verdade. Deus abençoe a todos vocês, viu? Fiquem com Amém. Deus.
Deus abençoe em nome de Jesus.